Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio da nossa segunda temporada do Estética Sem Filtro. Eu e essa maravilhosa Lívia Moura, com um convidado especial hoje, mais do que especial, né, Lívia? Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês em mais um podcast. E hoje, realmente, a gente está super feliz, né, Paula? Com que certeza. A gente está com um convidado aqui super querido, um filho meu da estética, depois a gente vai contar essa história, né? Matheus, por favor, seja bem-vindo, se apresente. Olá, meninas, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, honrado de estar aqui com vocês, tá? Tenho certeza que vai ser uma delícia o bate-papo aqui. Espero poder contribuir também um pouquinho com vocês aí. Com certeza vai ser maravilhoso, Matheus. Assim, é muito difícil alguém não conhecer o Matheus, né? Principalmente por toda a história que você tem. Mas fala um pouquinho, Matheus, da sua história na estética. Hoje, com o que você está assim, trabalhando? Se você tem seu espaço, como que está funcionando o seu dia a dia hoje na estética? Bom, então, meu nome é Matheus Castro, né? Eu sou biomédico, sou especialista em estética avançada, com foco na harmonização orofacial. E dentro da harmonização, acabou que durante esses anos, né, eu fui me encontrando. E hoje eu tenho cada vez mais me encontrado na área dos olhos, que é uma área que a gente vai falar bastante hoje aqui, e eu sou apaixonado porque, de fato, é algo que é muito complexo de ser trabalhado, e eu acredito que seja uma dor muito grande da maioria das pessoas, né, e também dos profissionais que trabalham na área. Então, eu tenho um instituto, né, que leva o meu nome também, lá onde eu ministro os meus cursos, voltados para a harmonização orofacial também, e eu tenho alguns professores lá no instituto, né, que trabalham com a parte corporal, com a parte capilar, enfim, então é mais isso mesmo. Essa parte dos olhos, né? A gente escolheu esse tema pro dia de hoje, porque, assim, é uma dor que não tem como. Eu falo assim, em alguma hora ela vai chegar pro seu paciente. Tanto que a gente brinca que uma cirurgia que provavelmente você não vai fugir da sua vida é a bléfaro, né? Porque é uma região que apresenta essa característica de envelhecer mais precocemente, de ser uma pele muito fina. Então, a nossa ideia foi assim, não, a gente podia pôr um episódio focado em área dos olhos, porque não tem como. Se ainda não chegou a vez do seu paciente reclamar disso, uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. E chega muito cedo, na verdade, né? Porque todas essas disfunções, elas começam, na verdade, a partir dos 20 anos de idade, né? É muito difícil a gente ver uma pessoa de 25 anos que ainda não tem uma queixa, né, na região do área dos olhos. E quando a gente fala de olhos, a gente não está falando só da pigmentação, né? A gente também está falando da estruturação, enfim. Então, são N os motivos, né, nessa região. Por isso a complexidade. E assim, por que tão complexa essa região, Matheus? Assim, a gente sempre discutiu, né, Lívia, que, assim, que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, na prática profissional de trabalhar, né, essa região dos olhos, assim. São poucos os procedimentos, acho que até vale a gente falar um pouquinho, né, pessoal, assim, né, vocês falando um pouquinho, assim, quais são os procedimentos que a gente consegue fazer, porque alguns a gente não consegue, por isso que ele é uma região tão limitada, né? Exato. Na verdade, a complexidade, ela se dá justamente por causa do número de afecções que a gente tem nessa região, né? São mais de 18 afecções só para a região da área dos olhos. E quando a gente fala nisso, assim, os tratamentos, eles são muito limitados, igual você falou, né? Quando a gente trabalha com uma pigmentação de uma olheira, por exemplo, são pouquíssimos recursos que a gente tem para clareamento dessa área, e ainda assim, elas são bem limitadas também quanto à questão de resultado, né? Ainda tem, né, igual especificamente com relação à pigmentação, ainda tem a questão do cuidado que o paciente tem que ter em casa. Exatamente. Né? Porque a região dos olhos é uma região que a gente está o tempo todo coçando. Mulher passando maquiagem o tempo inteiro, passa maquiagem, tira maquiagem. Então, assim, ainda tem esses fatores que vão ser levados em consideração para piorar essa região. Então, assim, tem as questões que são do próprio paciente, extrínsecas, mas, assim, a própria anatomia, né, Matheus? A estrutura mesmo da região. E isso dificulta muito também até o próprio diagnóstico, né, do profissional, porque eu acredito que o que mais gera um problema, assim, na questão do tratamento é o diagnóstico, porque a forma de apresentação das afecções são muito diversas, e quando a gente vai diagnosticar realmente qual é o motivo, né, o problema daquilo ali, é um pouco difícil, porque envolve muita coisa ao mesmo tempo, né? E quanto mais a idade passa, mais um aparecimento acumulativo, né? Acumulativo, exatamente. E o pior é que as pessoas
eu acho assim, a gente tá num momento muito bom da estética, porque as coisas estão evoluindo, não só em termos de técnica, mas do conhecimento da fisiopatologia. Porque, gente, não sei quantas vezes, e quem não passou por essa experiência vai passar, assim, do paciente chegar àquela região dos olhos que precisa de, no mínimo, uns 4 tratamentos diferentes, aí a pessoa quer fazer botox, né? Porque eu quero fazer botox pro pé de galinha, ou o que é muito comum, o paciente chega e fala assim, porque eu fiz o botox, mas não resolveu. E assim, é óbvio que não ia resolver, né? Você tá pegando uma coisa que atua na musculatura e você tem um problema muito maior ali. Então, agora, quanto mais a gente vai estudando e vai aprofundando, a gente tá começando a entender, né? Que às vezes, assim, a última coisa que a pessoa precisa ali é um botox. Exatamente, de um botox, né? Exatamente. E o que é legal a gente tem que imaginar também é que a gente tem que imaginar o envelhecimento por camadas, né? E quando a gente fala em camadas, também a gente tá falando só do tecido cutâneo e subcutâneo, né? A gente tem que falar sobre musculatura, a gente tem que falar sobre a região óssea, o remodelamento ósseo que vai acontecendo. E também é uma parte muito importante para a região dos olhos, que é a parte dos ligamentos, né? As adesões e etc., que vão sofrendo alterações com o passar do tempo e, consequentemente, vai ter aí um impacto visual, né? Muito negativo ao longo do tempo, né? E essa questão que você está colocando aí, Matheus, assim, do diagnóstico, né? A gente saber olhar essas afecções é tão importante porque, assim, gente, as coisas também na estética são moda. Eu não sei se você já passou, tenho certeza que sim. Agora a moda é peeling. Aí chega um paciente de 20 anos. 20 anos, a menina. Aí ela. Porque eu queria fazer aquele peeling que você faz na região dos olhos. Tá, mas assim. No seu caso, não é essa. Porque eu vi um resultado. Mas esse resultado que você viu era para um paciente que tinha indicação, né? Então, assim, pontua assim pra gente, Matheus, algumas considerações que para os profissionais que eles devem levar, assim, né? Olha, isso é importante de vocês avaliarem pra gente já começar a clarear esse raciocínio para os profissionais que estão escutando a gente. Eu acho assim, quando a gente fala em região dos olhos, pensando nos principais problemas, né? Que seriam a pigmentação, o tipo de olheira vascular. Eu até não gosto muito dessas denominações porque elas acabam categorizando uma coisa que não é tão categorizável, né? Justamente porque são muitos os problemas, né? E antigamente a gente ouvia muito falar sobre tipo de olheira pigmentar, tipo de olheira mista, tipo de olheira estrutural e pigmentar ao mesmo tempo. E a coisa é muito mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, assim, por isso que eu foco muito nessa questão de trabalhar por camadas, entender por camadas, justamente por isso, porque é necessário durante o raciocínio clínico que a gente, didaticamente, até pra gente saber por onde que vai ser o ponto de partida, né? A gente conseguir entender. Se a pessoa tem olheira pigmentar, ao mesmo tempo ela tem flacidez de pele, ela também tem, né, estruturação, por onde que eu devo começar, né? Então, eu sempre brinco assim, que a gente sempre tem que arrumar a casa antes de a gente mexer nos adornos e etc, né? Então, a estruturação sempre vai ser o principal, né? Então, o primeiro passo a gente seria né, olhar essa questão da estruturação, a gente preencher aquela região. A partir disso, a gente também trabalhar com o que está ali por cima, né? Então, a camada da cutânea mesmo, né? Então, a gente trabalhar a flacidez da pele. E, por último, a parte pigmentar, né? Porque, muitas das vezes, a pigmentação também está relacionada ao excesso de pele, né? Então, acaba tendo esse raciocínio dessa forma, né? Dessa sequência, a gente tem mais sucesso, assim, pensando em uma linha, né? E uma coisa importante, né, Matheus? Olha só, você colocou aí uma linha de raciocínio e eu acho que é importante que os profissionais entendam também que a gente precisa de preparar o paciente para esse processo. Porque hoje, os pacientes, eles chegam no consultório cada vez mais ansiosos para ter um resultado ali super rápido, né? Ele já quer quase que sair do consultório pronto. Com o resultado pronto. E só da gente pensar que, né, igual você tá enumerando aí, que existem várias alterações, que o mais comum é que o paciente chegue com no mínimo duas, 3 alterações ali, né? Então, assim, que a gente vai ter que priorizar os tratamentos, mas que esses tratamentos eles vão ser a longo prazo, né? E que não adianta a gente querer, assim, prometer algo que seja do dia para a noite. E se o paciente estiver esperando isso, realmente ele não tem nem indicação para fazer o tratamento. Exato, sim. Né? É contraindicação, porque a expectativa dele é irreal, porque a gente consegue entregar bons resultados. Mas não é rápido, né? Exatamente. É um processo que é gradual. Exatamente. Eu acho que talvez tenha sido um dos motivos pelo qual me trouxe para essa área dos olhos, né? Porque a minha
relação com os meus pacientes sempre foram essas, né? De ter uma relação realmente, né? E não simplesmente fazer procedimentos. Eu brinco muito isso, né? Durante a aula e etc. Eu sempre falo muito sobre isso, porque a gente aprendeu, né? A falar sobre estética vendendo procedimento, né? E não tratamento. E todo tratamento, na verdade, ele tem a participação dos procedimentos, mas o tratamento, como o próprio nome diz, exige tempo, né? Então, é exatamente isso. Quando a gente fala sobre olhos, principalmente, né? A gente precisa de trabalhar por etapas. E o paciente, ele tem que entender isso, né? Que as etapas, elas não estão ali só dentro do consultório, mas também estão em casa, né? Matheus, uma coisa que limita muito a gente na clínica é a questão do fototipo cutâneo. Eu já tive, assim, paciente que falava assim, não, eu não tô nem aí para mancha, eu quero que você trate minha flacidez, porque mancha eu vou mascarar com maquiagem. Mas a gente sabe que aí a gente também tem, assim, né, um outro problema, que é manchar o paciente, aí depois a gente tem que tratar essa mancha. Assim, quais são os maiores, assim, tem a mancha, claro, assim, mas existem algumas coisas assim, não vou poder utilizar, até mesmo a gente estava falando do peeling, que agora voltou com tudo, né? Eu falo que é a volta dos que não foram. Não, eu acho ótimo que às vezes o pessoal fica assim, esse tal desse peeling. Gente, não tem novidade nenhuma. Exato, assim, quando eu formei em 2009, a gente já falava. Sempre existiu, tem exato. uma coisa que é antiga e que é clássica, é isso, né? Mas a estética tem essas coisas, da volta dos que não foram. E é bom também, porque a gente vai alternando as coisas e também a gente começa a aprender a misturar as coisas, né? Porque também não adianta. Usava muito fenol. Tá, mas ele sozinho não resolvia também. Tem outras coisas que precisam. Então, assim, a gente está aprendendo. E aí, como que funciona isso? Assim, até onde a gente pode com esses pacientes com fototipo cutâneo mais alto? Ótimo. Pensando em questão dos peelings, né? Já que a gente está falando sobre isso, uma das realidades que estão dentro do meu consultório hoje é o fenol, né? Que não voltou, né? Na verdade, ele sempre esteve aqui, né, com a gente. E a questão do fototipo realmente vai depender muito do que o paciente tá sujeito, né? E ele aceita também, né, a submeter. Porque o fototipo realmente, a partir do fototipo 4, a gente já tem uma limitação muito grande quanto à questão de hiperpigmentação. Mas eu digo que ainda assim não é uma proibição, né, em alguns casos. Porque o fenol, por si só, ele já é um ácido, né, cáustico, que vai ter, sim, uma possibilidade muito alta de manchas, né, independente do fototipo. Fototipo 2, fototipo 3, por mais que sejam menores as chances, né, do que um fototipo 4, por exemplo, mas ainda vai existir a chance, e caso ocorra também, né, a mancha com fototipo 3, por exemplo, fototipo 4, normalmente ele é transitório, né, esse tipo de mancha. Então, vai muito do que o paciente ele quer também se submeter ao tratamento, né? Então, assim, além disso, eu penso muito na questão da sensibilidade da pele, né? Então, o biotipo de pele também, o quão fino ela se a pele ele já apresentou alguma dermatite alguma vez, né? Até porque, Matheus, vou aproveitar para fazer um comentário importante sobre isso que você falou de sensibilidade. Às vezes a gente fica muito focado em mancha, mas a gente tem um risco de cicatriz. E a cicatriz, ela é pior do que a mancha. Ela é pior do que a mancha, exatamente. Então, às vezes, a sensibilidade da pele é algo até mais preocupante do que de fato a mancha, exato. Porque a mancha, igual eu falo, né? A gente consegue tratar, né? Dependendo do quão manchado ficar, né? Mas agora a questão da cicatrização realmente é um fator, assim, predominante, pensando nisso, né? Essa preocupação, né? Eu gosto muito de, quando eu tô dando aula, eu tenho uma frase que quase todo curso agora eu tenho falado, sabe? Porque às vezes a gente vai, por exemplo, falar de peeling, aí alguém fala assim, mas é porque olha essa paciente minha, ela tem a pele negra e não sei o quê, né? Ou então, assim, alguma outra contraindicação, né? Assim, nossa, eu queria muito fazer esse laser, mas o paciente tem vitiligo, você acha que dá e tal? E aí eu tenho usado muito uma frase que é assim, gente, eu não tô aqui para resolver o problema de todo mundo. A gente tem que parar com essa síndrome de super-herói, de achar que, assim, vai ter paciente que não dá para atender mesmo, assim, existe a limitação, e não é porque eu não quero, né? Uma vez uma aluna foi fazer um curso de peeling comigo, e aí ela queria se especializar em pele negra. Ela queria se especializar em peeling em pele negra. Eu falei, olha, tá aí um grande desafio porque você vai ter muitas limitações. Mas é porque eu queria... Eu falei, não é que eu não quero atender esse paciente, ou que eu não quero te ensinar, porque as limitações, elas existem, e assim... Tá tudo bem, a gente não tá aqui para resolver o problema de todo mundo. A gente vai se esforçar, a gente quer entregar o melhor, mas é o melhor possível para quem? Dela, né? Assim, porque senão também a gente começa a extrapolar e
passar por para margem de risco, que assim, aí a gente já tem que avaliar. E o Matheus colocou muito bem, a gente tem que ver o que o paciente está disposto. E assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque o paciente está disposto a resolver o problema dele na hora. Aí depois que gera outro problema, o que incomoda é o que está ali na hora, né? Exato. Aí você tirou a flacidez, mas agora a mancha está me incomodando. E paciente de estética é outro assim, problema, né? exato. E paciente de estética é assim, ele está sempre achando uma coisinha ali. Né? Assim, a minha primeira consulta, na verdade, com todo paciente que quer tratar excesso de pele, né? Eu falo que hoje a gente tem 3 alternativas, basicamente, que é ou o corte, né? Fazer a cirurgia, a blefaroplastia, ou a pessoa entra para um ácido cáustico, né? Que seria o caso do fenol, ou então ela faz um tratamento em muito a longo prazo com jato de plasma e ainda assim a gente sabe que tem muita limitação, né? Quanto à questão da retração com jato de plasma e etc. E fora então, assim, as complicações também. Exatamente, né? As complicações, incluindo a hiperpigmentação que a gente estava comentando, né? Mas essa questão do... Eu acho que pior é a hipo, né? Porque ele vai lá, arranca a casquinha e fica aquela mancha branca. Por isso que eu sempre falo que o que me preocupa não é a mancha. Essa é a primeira coisa que eu falo na consulta. O que me preocupa não é a mancha, porque a mancha, ela normalmente é transitória e eu consigo tratar ela. Mas o que pode acontecer, né? Então, uma hipocromia, uma acromia, né? Que é pior ainda. E fototipos altos, né? Falando desse desafio que a gente estava falando, tá aí o maior deles, né? Exatamente porque isso. Hipercromia a gente sabe tratar, né? Agora, a hipo e a acro já é mais complexo. E assim, você considera que existe uma idade para começar esses tipos de tratamento na região dos olhos? Não só falando aqui agora de peeling, porque a gente tem várias outras opções, né? Então, assim, porque aqui também a gente tem muitos dos nossos pacientes que estão escutando a gente, né? Então, aposto que já tá todo mundo lá. Se estiver escutando no carro, já tá todo mundo correndo. Já tô perguntando que horas que eu posso passar lá hoje. Então, assim... Voltei da praia, tem problema? Ótimo. Ótimo. Eu sou uma paciente clássica. Voltei da praia, quero ficar plena. Já quero aplicar. Mas, assim, você considera, assim, uma idade? Às vezes, se chega um paciente e fala assim, não, você é muito novo. Como é que você faz com relação a isso? Na verdade, assim, meu pensamento é muito parecido com o que a gente faz a indicação para toxina, né? Não existe uma idade específica para fazer a indicação, né? Desde que o paciente tem indicação, na verdade, né? A gente já pode fazer as nossas possibilidades de tratamento. Por exemplo, o preenchimento com ácido hialurônico. Ele é um dos primeiros que a gente pensa, assim, em questão de estrutturação. Porque um paciente de 20 anos, 22 anos, ele já pode ter, né? Aprofundamento de olheira, que é o que a gente já começa a perceber aí, nesse caso, com os procedimentos, né? Mas agora, em questão de excesso de pele, é muito engraçado a gente falar isso, porque eu atendi recentemente uma paciente com 32 anos e quando a gente foi olhar, né, a elasticidade da pele dela, assim, a gente faz um comparativo com pacientes de 50, 55 anos, tava ao mesmo nível, né? Então, é muito... A genética não falha. É muito imprevisível a gente falar, assim, questão de idade, realmente, porque não existe uma idade, né? Tudo depende realmente da indicação. E vou puxar pro lado do preenchimento que você falou aí, porque eu acho que quando a gente pensa em preenchimento, em olheira, vem aquela palavrinha Tinder, né? Exato. E de fato, assim, a gente vê muito paciente que chega no consultório com Tinder, e quando eu tô dando curso de preenchimento, eu brinco com meus alunos assim, gente, vocês vão deixar alguém, não preocupa não, vocês vão ter a experiência, né? Uma pessoa que faz preenchimento de olheira, que nunca deixou um Tinder no paciente, tá mentindo. É porque não viu, é porque o paciente não voltou. Fez pouco. Porque assim, a gente... Ou o paciente não percebeu, né? Porque acontece isso, o paciente nem sabe o que é. Até porque as técnicas que a gente aprendia... Era muito diferente. A gente colocava o preenchedor superficial. Hoje em dia, a gente, né? Então, dá uma dica, assim, né? Por esse tão temido Tinder, assim. Uma dica para quem já trabalha com preenchimento. Porque, às vezes, a pessoa tá tendo com uma certa recorrência, não tá conseguindo entender. Exato. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. É muito engraçado, assim, porque essa questão do Tinder realmente é muito técnico-dependente, né? É uma questão puramente técnica, na verdade, porque antigamente, igual você falou, né? Pontuou aí, os preenchedores, eram todos aplicados superficialmente, né? E hoje a gente sabe que a região dos olhos é uma contraindicação absoluta a gente aplicar na região mais superficial, né? Porque a pele dessa região é uma das peles mais finas que a gente tem no nosso corpo. E do nosso rosto, né? Assim, no geral, realmente. Então, o que eu sempre falo, brinco, é que, assim, a gente tem que, tecnicamente falando, né? A gente tem que sentir o osso mesmo, né? O brioche lá raspando no osso. E eu sempre falo também que a questão de preenchimento de olheira, não existe preenchimento de olheira
sem fazer anestesia, porque é necessário que a gente faça uma introdução, né, da cânula, do principal material que a gente usa, né, lá no periósteo para a gente ter resultado realmente, né? Então, assim, pensando tecnicamente para a gente evitar isso, a gente pega a cânula, puxa, joga para cima, se tá ainda vendo mobilidade, é porque tá errado, né? Isso. Então, seria mais essa questão mesmo, né? De percepção mesmo tátil, eu acho. Eu gostei de uma coisa que você falou, Matheus. Esses dias uma aluna virou para mim e falou assim, você trabalha com um preenchedor X para olheira? Aí, falei, não é a minha escolha, mas também, assim, existem tantas técnicas que eu não posso te falar assim, nunca use. Que né? É errado ou não. Que é errado ou não. Aí, ela falou assim, não, porque a representante falou que é o único preenchedor do mercado que não dá tinta. Aí eu falei, não, aí eu já posso te falar que não, porque não tem a ver com a marca, né? Tem a ver com o plano, porque o ácido hialurônico, independente da marca, ele vai ter uma característica, sim. E aí a refração da luz nessa Exato. Pele fina, como você colocou, vai dar essa coloração. Então, assim, não tem a ver com a marca, né? Talvez se fosse, assim, um preenchedor que talvez puxasse menos água, a gente até aceitava, né? Mas agora, em relação ao efeito tinta... A pigmentação, né? E aí, eu já gosto de chamar atenção para outra coisa, que é como que o pensamento clínico e crítico tem que ser nosso, porque se a gente ficar aí no que as pessoas estão vendendo, vai ter um representante que vai estar ali falando que o dele não dá tinta, o outro que, porque o meu é específico para olheira, e aí entra o que você falou, é muito mais técnico, dependente, Exato. A mão boa do que a camada certa do que o produto, né? Eu confesso que eu tenho um certo preconceito, assim, com essas lâminas que são distribuídas para os alunos, justamente por isso, porque as pessoas querem realmente um protocolo, né? As pessoas querem que tenha um preenchedor para essa região, outro preenchedor para o lábio, outro preenchedor para o malar, e não é assim que funciona, né? Na verdade, até para a região dos olhos mesmo que a gente está falando aqui, um preenchedor de alta densidade, ele pode ser muito mais indicativo do que um preenchedor de baixa densidade. E às vezes, quando eu falo isso, que eu quero um preenchedor que volumize, que tenha um G-prime alto, às vezes o aluno fala, não, mas você aplica isso na região dos olhos? Aplico. Se eu souber aplicar onde eu devo realmente aplicar, né? Não tem problema nenhum. Na verdade, essa é a indicação principal, né? Eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido, assim. As pessoas que estão entrando na estética, para essa ideia desse raciocínio crítico mesmo, assim. Porque, igual você falou, a gente está colocando aqui, né, a questão do preenchedor. Se for o plano correto, não tem problema eu usar um preenchedor que tem um G-prime mais alto. Mas eu também tenho que avaliar a pele do meu paciente. Sim. É uma pele fina, é uma pele espessa. Então, assim, a gente tem... E o problema é que, eu tenho certeza que você passa por isso, o aluno, às vezes, ele chega assim, né? Mas qual que é para isso? Qual que é para aquilo? E ele quer só seguir uma receitinha, um raciocínio ali. E, gente, não dá mais. Não. Já foi, né? Tem tantos profissionais bons na área. E para quem quer fazer a diferença... tem que saber fazer um raciocínio crítico. Agora não dá mais pra gente ficar só nas receitinhas de bolo ali e pronto, e acabou, né? Exatamente isso. Na verdade, o que me incomoda é justamente isso, porque isso leva a muitos problemas, né? Principalmente ao resultado do paciente, né? Tem muito aluno, por exemplo, que vira pra mim e fala assim, professor, eu usei o preenchedor que você me falou, mas não deu certo para esse caso. É justamente por isso, porque é muito mais o olhar mesmo, né, do diagnóstico, de você olhar e falar, não, esse daqui dá certo para esse caso, e esse não dá certo, do que simplesmente comprar e falar, não, esse daqui é sempre para tipo de olheira. Não é assim, né? E, Matheus, assim, qual que é o limite? Quando chega um paciente, você fala assim, não tem jeito. Nada que eu fizer, eu vou te dar um resultado. Claro que a gente tem que trabalhar com expectativa de paciente. A expectativa de paciente de estética é sempre muito alta, né? Mas, assim, tem um limite que a gente consegue e que a gente fala assim, não, agora é partir para faca. Né? Eu acho que tem uma característica que talvez vocês tenham muito isso dentro do consultório também, que é algo que eu sempre bato muito o pé, que é a questão do tear trough. Tem paciente que quer ficar com essa região anatômica completamente plana, completamente reta, e não é isso que acontece, né? É uma dificuldade do próprio paciente, assim, de entender até a tipologia cranial mesmo dele, né? Para ele ver que nem sempre a gente vai conseguir avançar com aquele plano, né? E às vezes eu percebo muito isso, paciente de classe 2,
por exemplo, né, padrão 2, que a face, né, a pré-maxila, por exemplo, é mais achatada, por exemplo, e que ele quer um pouco mais de volume, ele quer sumir com aquela região ali, né, com aquele côncavo, e não tem como, né? Tem muitas características, assim, pontuais que a gente tem que olhar e falar, olha, realmente não tem como a gente ir além disso. Né? Assim, exato, a gordura, por exemplo, né? Tem casos que é só, né, a cirurgia transconjuntival mesmo que a gente vai conseguir resolver. Tem paciente que tem o excesso de pele, mas ele não está querendo submeter a uma cirurgia estética, ou então até o fenol mesmo, ou ele não tem indicação. E às vezes a gente trabalhar com preenchimento tem dessas coisas, né? De a gente virar e falar, olha, o que eu consigo te entregar é isso. Para além disso, seria somente cirúrgico, realmente. Em alguns casos é engraçado, porque nem o cirúrgico resolve também. Eu ia falar isso, né? assim. Então, e aí, quando é legal educar uma o paciente. cirurgia e depois ele ainda vai ter indicação de fazer procedimento, né? Exatamente, sim. Exatamente, Eu chamo isso de síndrome do filtro do Instagram, porque quando a gente coloca o filtro do Instagram, o filtro parece que assim, do olho, você já vai pra bochecha. Exato. Né? Ele tira essa profundidade, assim, quase todos os filtros, ele faz isso, assim, ele camufla. Então, do olho, muitas das vezes, ele vai pra bochecha. Planifica mesmo, isso. né? A região. E aí você fica olhando aquilo, e aí na hora que você tira o filtro, você fala, nossa, tá fundo. E às vezes, assim, não, o fundo que essa pessoa tem é o natural, é o normal. Ninguém do olho vai pra bochecha, né? Existe essa concavidade, existe esse... E assim, as pessoas estão perdendo um pouco essa noção mesmo. Eu chamo isso de síndrome do filtro do Instagram, porque é a olheira e o sulco. Parece que o sulco, assim, né, de uma paciente minha, assim, novíssima. Olha aqui, quando eu sorrio. Ai, meu Deus, gente. Que bom, né? Que bom que tem marca também. Então, assim, que você tem mobilidade, né? As pessoas, isso que você falou, assim, a própria anatomia tá tendo essa falta de percepção distorção do que é exato. normal, né? E assim, pra gente terminar, eu queria saber, assim, Matheus, o que é proibido? O que a gente nunca deve fazer na região dos olhos? O que a gente nunca deve fazer na região dos olhos? Gerar falsa expectativa para o paciente. Mas ele já cria por si só. E por si só ele já chega com essa falsa expectativa, mas né? às vezes a gente peca, tá? Às vezes a gente fala assim, nossa, vai ficar muito bom. E a gente tem que tomar cuidado, porque de fato vai ficar muito bom dentro do que a gente consegue entregar. Mas o paciente escuta assim, vou ficar com um bebê de 2 aninhos. Uma coisa que eu, assim, abomino, coisas que meus pacientes chegam pra mim e falam assim, doutor, mas quantos % vai melhorar? Gente, essa questão de colocar numérico em algo que é biológico. Botox, né? Tipo, exato. Mas assim, vai durar quanto tempo esse procedimento? Porque é muito mais fácil, muito mais tátil, né? Você falar assim, exato. Então, assim, quantos % vai melhorar? Quanto que vai melhorar? Não, mas você falou que não vai resolver isso, mas o quanto que eu posso esperar? E isso é muito relativo, porque vocês bem sabem disso, quando a gente está injetando um material, vamos pensar no preenchedor, o clínico, ele modifica ali o tempo todo, né? Então, às vezes, quando eu proponho 1 ml para o meu paciente, dependendo do jeito que eu estou injetando ali, ou da camada, enfim, o tipo de preenchedor que eu escolhi, ele pode modificar tudo ali no meu planejamento, né? Não, então, às vezes você acha que você vai precisar de 1, você precisa de 2, às vezes você fala assim, não, que eu vou precisar de 2. E o 1, você fala assim, gente, não é que o negócio... Não é que resolveu, pronto. Respondeu bem, exato. Né? E essa questão, assim, do que não pode de jeito nenhum, né? O Matheus colocou muito bem, assim, dessa questão da expectativa. E eu acho, assim, não dá pra prometer mesmo, assim, o resultado. Você vai melhorar. E tudo que melhorar é melhor. Eu acho que o paciente, ele tem sempre que ter essa ideia. Ele vai sair de lá melhor do que ele entrou. Se ainda não tá do jeito que ele espera... Vamos construir. Exato. Né? A gente estava falando aí da blefaro. Poxa, quando você vai fazer uma avaliação com a cirurgia plástica, eles falam assim, o resultado final é com 1 ano. Se fosse um lifting facial, o resultado final é com 1 ano. Exatamente. A própria prótese de silicone, né? Nariz, o cirurgião plástico vai falar resultado final. Exatamente. E a gente tem que dar resultado em uma semana. Exatamente. Uma outra coisa que eu até lembrei. A gente até lembra disso, né? Mas o paciente... Uma outra coisa que eu lembrei que a Paula perguntou aqui, que a gente nunca pode falar, é que a olheira vai ficar 100% clara. Não existe isso, né? Até mesmo anatomicamente falando, né? Esse canto do tear trough, ele é uma região de pele muito fina ali, que praticamente é musculatura e pele encostada, né? Então, falar que a mesma coloração que a gente tem aqui na lateral para a região de tear trough vai ser a mesma, né? Pós-tratamento de peelings, por exemplo, não vai acontecer. E tem algum procedimento que você não faz de jeito nenhum na região dos olhos?
Não, que não fosse cirúrgico, né? Na verdade, assim, depende muito da indicação, mais uma vez. Depende muito da indicação, Mas tem paciente, realmente, eu falo, fenol de jeito nenhum. Tem paciente que eu falo, preenchimento, mais do que você já tem, isso aqui é avantajado, de jeito nenhum. Peeling, os peelings para melhoria de qualidade de pele ainda vai, mas agora clareamento também tem paciente que eu vou falar, não dá pra gente clarear mais. Isso daí é o máximo que você tem, não tem como a gente oferecer algo melhor do que isso, né? É basicamente isso. E, né, eu falei que ia terminar, mas você sabe. A vida acabou outra pergunta. É porque a gente sempre tem que falar de intercorrências, assim, né? Uma coisa que a gente sempre fala. E a região dos olhos, né? Por mais que a gente já falou aqui de nariz, já falamos de boca, né? Que é uma questão a gente está falando no rosto como um todo, que é o nosso cartão de visita, né, Matheus? Mas acho que a região dos olhos ainda tem a questão, assim, de ser uma região, assim, muito delicada. O que é o pior que pode acontecer para o paciente, assim, né? Eu sou catastrófica. A cegueira, sem sombra de dúvidas, né? A cegueira. E que é algo que, infelizmente, não está muito distante, assim, da realidade, né? Dependendo da técnica que você escolhe. Assim, eu fico pensando muito na questão dos preenchedores, assim, principalmente porque, igual a Lívia, você comentou também, né, mais cedo, que as pessoas são muito de técnica, de novidade, e agora surgiu um jeito novo de fazer, e aplicar preenchedores nessa região com a agulha, por exemplo, é algo que eu realmente, de fato, abomino. Então, tá aí mais uma resposta, né, da pergunta anterior. Algo que eu nunca faria. Preenchimento realmente com agulha, dependendo do jeito que for feito e etc, né? Alguns casos, assim, um refinamento e etc, eu ainda uso, mas o preenchimento por si só na área dos olhos com a agulha, eu não faço. Eu acho que essa questão de intercorrência, né? O olho tem uma questão, assim... Tudo tem, né, nariz e boca, mas uma questão muito funcional associada, né? E a perda da visão é uma coisa, assim... Eu tenho certeza, assim, que todo mundo que trabalha na harmonização, o medo é a cegueira, né? Porque realmente, assim, não é nem só uma questão da estética ficar comprometida, é o funcional ficar comprometido mesmo, né? E você colocou aí com relação aos preenchedores e tudo, mas, por exemplo, recentemente, a gente teve vários casos relacionados com ultrassom microfocado, né? Em cima de nervo óptico. Então, a gente tem que estar associado, assim, essa base anatômica, entender a função ali muito bem, porque às vezes, nossa, chegou o ultrassom microfocado, é ótimo, eu sei aplicar, e aí fazer aquela aplicação em qualquer lugar, não tendo o respeito correto ali da anatomia, e recentemente estava tendo muito caso disso, né? Dessa lesão de nervo óptico com ultrassom microfocado. Né? Então, de vários. Mas, então, assim, a cegueira é algo que a gente tem um receio muito grande. Eu acho que a acromia, né? A despigmentação, eu acho que seria, assim... Eu, pensando em pele, do quanto eu gosto de pele, seria, acho que quase talvez até o meu primeiro, porque, assim, é algo que a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar, assim como a cegueira, mas também essas lesões de nervo com tecnologia, a gente também tem que ficar atento. E se a gente for pensar, é tanta coisa que pode acontecer, né, na região dos olhos, assim, pensando até na toxina, né, no mais básico aí. A gente pode causar diplopia, a gente pode causar oftalmoplegia, né, lagoftalmia, tem tanta coisa voltada, assim, pros olhos, né, então realmente é, de fato, algo perigoso, assim, se a gente for pensar, justamente pela complexidade. Tem que ser falado, né, gente, porque quem vê a gente falando, quem vê Matheus, Lívia falando assim, fala assim, não vou ali, fala assim, deve ser tranquilo, né? Eles falando, é uma coisa tão fácil, né? Mas não imagina, assim, a gente sempre fala muito aqui, né, Matheus? Primeiro, você tem que saber tratar intercorrência. Saber tratar intercorrência, aí sim você vai aprender a técnica que você quiser, né? Mas eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso, elas não estão preparadas para quando vem o problema. Exato. Tá assim na moda, eu quero fazer uma coisa tranquila, ver lá no Instagram um monte de gente divulgando, achando que é uma coisa assim, ok, tipo, não tomar sol. Não é só tomar sol, né? Tem várias coisas por trás, né, que a gente precisa tomar cuidado e assim, eu acho que a gente precisa de muita cautela dos profissionais que estão trabalhando, que estão começando, por conta disso. Até mais os profissionais antigos, né, gente? Porque tirar um pouco essa banalização, né, de que é uma coisa tranquila e resolve. Não tem um profissional que está
livre de intercorrências. Não, de das jeito melhores. nenhum. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa, até com o melhor profissional. com Exatamente. E o que a gente percebe é que quanto mais experiente, né, também maior a probabilidade de acontecer, De acontecer. né? certeza. Perde o medo, né? Exatamente, tem isso também. Minha mãe fala um ditado assim, Paula, só bate quem dirige, né? Independente de você saber dirigir ou não, pode vir uma pessoa e bater no seu carro. Então, assim, é igual a gente trabalhando, só vai ter intercorrência se você trabalha. Se você trabalha ótimo, ok, você vai, da forma correta, ok, você vai saber tratar essa intercorrência. Mas, gente, assim, né, é muita cautela, né? Região dos olhos, assim como todas, né? A gente tem que ter muita cautela. Exatamente. É isso. Bom, Matheus, muito obrigada. Foi ótimo a nossa agradeço. conversa. Dava pra gente ficar mais umas 3 horinhas Dá, aqui. muito assunto, Né, conversando, mas agradeço muito, né, a sua participação aqui com a gente, ter separado um tempinho seu aí na sua agenda. Tenho certeza que vai acrescentar muito, né, para as pessoas que estão Com nos certeza, escutando. eu acho que Agradeço. existia também uma ansiedade muito grande, né? Muita gente pedia o Matheus aqui com a gente também, mas essa agenda de Matheus, gente, é uma loucura. Mas eu fico muito feliz que tenha dado certo, Que tenho um carinho muito especial por você, fique sabendo. E pra gente foi um prazer ter você aqui com a gente, Matheus. Volte mais vezes, fica aqui nosso convite, espero que você tenha gostado de Eu que participar. agradeço, meninos, mais uma vez. Pra mim foi um prazer mesmo estar com vocês, porque eu tenho carinho também, igualmente, por vocês duas, né? Lívia, nossas histórias aí já de muito antes. Eu não posso falar uma palavra com ela, não, senão ela me xinga Vou aqui. contar esse caso. Eu quero saber, porque eu não sei não. Contar esse caso. O Matheus foi meu aluno na graduação. Mas, gente, eu tinha 15 anos, tá? Quando eu fui exatamente. professora dele. E aí, o Matheus sempre foi muito dedicado e a gente criou um carinho muito grande desde quando ele era meu aluno na graduação. E aí, quando ele começou a trabalhar com estética, toda vez que tinha algum evento, eu chamava ele pra dar palestra, porque eu sabia, né, já assim, da seriedade dele, e era um ex-aluno, a gente tem isso, né, de querer Filhote, né? de colocar os ex-alunos pra frente e tal. E aí, um dia, eu chego, Matheus tá dando uma palestra, e eu entrei assim, né, tipo, pra ver meu pupilo lá, né, e aí eu entrei, e o Matheus falou assim: gente, a Lívia é a minha mãe da estética. Mãe. Eu ainda falei filho agora. Mãe. Ao invés de falar irmã, né? Mãe? Eu falei, não, você tá brincando. Madrinha, irmã mais velha. Mãe, você acabou comigo. Aí eu brinco que ele pode me chamar de madrinha. Irmã mais velha, mas mãe não. Mãe, foi sacanagem. Foi, e eu ainda falei que ela Haja colagem, não é pra falar mãe. Aí eu falo com ele, não, mãe é uma palavra própria. Não, porque se ele for meu filho, eu já sou vó. Porque ele já tem também os próprios filhos da estética, né? Aí complicou pra mim. Muito brincando. Madrinha. Seria um prazer ele me chamar de ser mãe, mãe, mas né? madrinha tá ótimo. Madrinha Acho melhor, bonita, é mais chique, melhor. Eu sofisticado. acho mais chique. Então é isso, pessoal. Mais um episódio que a gente está finalizando. Espero vocês no nosso próximo episódio, juntamente com a Lívia. É isso, pessoal. A gente se encontra no nosso próximo episódio.